Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Vamos ministrar esta palavra. Eu estava aqui numa dúvida cruel se já ministrávamos o capítulo 27 de Mateus ou voltaria ao capítulo 26. E me lembro que hoje ainda é quinta-feira, então temos a madrugada de sexta, a madrugada de sábado e a madrugada de domingo para terminar o livro de Mateus. Então dá para nós, temos 3 madrugadas para terminar 2 capítulos, né? Que certamente faremos possivelmente 2 abordagens do capítulo 27, isso mesmo, e uma abordagem do capítulo 28, tendo em vista que o capítulo 27 tem 66 versículos e o capítulo 28 temos 20 versículos. Mas a questão não é a quantidade de versículos, porque no capítulo 27, além de dar continuidade ao julgamento, ao processo de julgamento que Jesus passou pelos homens, né? Mais uma vez entregue a Pilatos, entregue a Pilatos por 2 vezes. Aí tem a abordagem sobre o suicídio de Judas, que queremos tratar disso. A entrega nas mãos dos soldados, o Simão que leva a cruz do Senhor, aí tem a morte de Jesus, tem o sepultamento, a guarda do sepulcro. O capítulo 27 nos obriga a mais de uma vez voltarmos a ele. Como voltaremos ao capítulo 26? Eu fiz uma abordagem expositiva desse capítulo, o capítulo 26, mas eu quero voltar a pontuar algumas verdades deste capítulo de suma importância para um esclarecimento de fé, para um princípio doutrinário, bíblico, que tem sofrido detrimento em relevância à doutrina denominacional. E isso é complicado, porque temos mostrado no próprio texto de Mateus, capítulo 15, que honrar a Deus sem ser de lábios, estar com o coração próximo dele, adorá-lo sem ser em vão, é necessário que creiamos como diz a Escritura. Como o próprio Jesus disse também, está registrado em João capítulo 7, para que rio de água viva flua em nosso interior. E esse rio de água viva é a presença do Espírito Santo em nós, que só passa a ser uma verdade real, vívida, quando cremos como diz a Escritura. Agora, o crer como diz a Escritura não é simplesmente conceber, concordar com o que a Bíblia diz. É como temos mencionado aqui, a fala de Tiago no capítulo 1 da sua epístola, de sermos não só ouvintes, não só leitores. Posso até acrescer na fala de Tiago isso, sem adulterar o texto, né? Mas de ser praticante da palavra. Então, o crer, como Tiago diz, não é crer simplesmente por crer. Porque crer por crer, os demônios creem que estremece. Tem pessoas que acham que simplesmente acreditando em Deus estão garantidas. Não é simplesmente acreditando em Deus. Tiago disse isso com muita categoria,
credes em Deus? Fazes bem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Nós temos lido, inclusive, no Evangelho de Mateus, que estamos terminando o livro ainda esta semana, nós temos visto a situação de quando Jesus se deparou com pessoas por diversas vezes endemoniadas, como o caso do homem gadareno, no capítulo 8, versículo 28 em diante. Aquele homem gadareno que vivia nos sepulcros, ninguém podia passar por aquele caminho que ele estava, né? Porque o homem andava nu, se machucava com pedras. O homem inspirava medo. A vida do homem estava, misericórdia, tumultuada. O cara estava totalmente desgovernado, sem direção, perturbado, vivendo longe de casa, longe da família, morrendo aos poucos, né? Que é a ação realmente do maligno. Como está escrito que o papel do maligno é roubar, matar e destruir. O maligno não sossega enquanto não vê a pessoa na miséria, na lama, na desgraça, na infelicidade. E quando ele se apossa de uma vida que passa a dominar o comportamento da pessoa, dominar a mente da pessoa, porque dominando a mente da pessoa, ele domina o resto do corpo. Você tem domínio sobre a sua mão, sobre os seus pés, sobre os seus olhos até, sobre a língua, que Tiago deixa bem claro, ela é domável a partir das suas faculdades mentais. Quando há uma insanidade, quando há um distúrbio neurológico, você perde a coordenação motora, quando há um extremo disso, e perde muitas outras, por exemplo, habilidades, né? E a mente ocupada pelo maligno faz com que as pessoas vivam como viveu este homem gadareno, que estava possuído por demônios. E os demônios que estavam nele gritaram quando viram o Senhor Jesus. Mateus 8:29. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, o que eu estou frisando agora é que os demônios, que inclusive rogaram a Jesus que se o expelisse, não os mandasse para as trevas, não o mandasse logo para o abismo, não o mandasse logo para o inferno, mas que os expelindo, os mandasse para a manada de porcos que iam passando ali. Eles sabiam com quem estavam lidando, sabiam que estavam lidando com o Deus em forma humana, estavam lidando com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Tiago diz que eles, os demônios, creem. Mais do que nós, porque é importante explicar que os demônios não são espíritos humanos desencarnados. Os espíritos humanos desencarnados, eles não vivem vagando por aí, eles não vivem vagueando por aí, eles não vivem nas florestas, eles não vivem nos ares, eles não vivem nos rios.
Os espíritos humanos, quando se desencarnam, ou eles vão para o Hades, para um lugar de tormento, ou eles vão para o seio de Abraão, que é o paraíso. É importante esclarecer isso às pessoas. Por isso que a gente não deve ter medo de quem já morreu. A gente deve ter mais cuidado com quem está vivo. Quem morreu já não faz mais mal a ninguém. Agora, os demônios, sim, eles existem, são verdadeiros, porque são anjos que se rebelaram junto com o que era chamado de Lúcifer, cujo nome agora é Diabo, Satanás. E eles são anjos que foram expulsos do céu e continuam transgredindo a lei divina de não, por exemplo, incorporar as pessoas. Como são espíritos, eles incorporam em pessoas. Graças a Deus que ele não consegue incorporar em todas as pessoas, mas infelizmente ele exerce um poder influenciador muito grande nas pessoas, ao ponto de as pessoas serem levadas a fazerem mal a si mesmas e fazerem mal aos outros. Isso tudo é influência do maligno. Por isso que a gente aprende na Bíblia que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Então, são influências malignas, situações em que as pessoas se metem e não conseguem sair delas, situações que denigrem a imagem moral, a sanidade física e compromete a situação espiritual e eterna das pessoas. Então, essa ação é uma ação maligna de influenciar as pessoas para o que é destrutível, a seu corpo, a sua vida física, não é? A sua vida sociável. Tem pessoas que têm tudo para serem bem-sucedidas, mas o maligno só as leva para o caminho da derrota, da miséria, da lama. Há pessoas que fazem mal a si mesmas. Como o homem se machucava com pedras. O cara se machucava com pedras. Não se apercebia ele que estava sendo machucado? Infelizmente não se apercebia. É como quem fuma e não consegue se libertar do tabagismo, que vai morrendo aos poucos. É como quem bebe. É como quem se droga. Não? É como quem se expõe à periculosidade do mundo que jaz no maligno e não consegue se libertar. É como pessoas que se entregam à vida da lascívia, da prostituição, ao caminho do adultério, da fornicação, e não consegue engatar a marcha ré, não consegue voltar a estaca zero e consertar suas vidas. Optam por seguir adiante, mas essa opção de seguir adiante é influência do maligno. Então esse homem vivia assim, com a vida totalmente destruída, física, moral e socialmente. Não é? Era o inimigo quem estava fazendo aquilo. Ele sabia com quem estava falando. O inimigo sabia com quem estava falando. Então não é só crer em Deus, porque até os demônios creem e estremecem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, nós queremos voltar a pontuar acerca de princípios registrados ainda no capítulo de número 26,
para que, com relação a, por exemplo, a Santa Ceia, você creia, meu irmão, minha irmã, como diz a Escritura. Amém? A Santa Ceia, que foi instituída pelo Senhor Jesus no ato da celebração da Páscoa. Como já dissemos, a Páscoa corresponde ao dia da independência aqui no Brasil. Independência essa, mesmo que fictícia, né? Mas a Páscoa representa para os judeus um dia desse, porque foi o dia em que o povo de Israel saiu do Egito. E além disso, a Páscoa, ela passou a ser um tipo da morte do Senhor Jesus, que foi crucificado. Inclusive a crucificação ocorreu no dia da preparação da Páscoa, conforme está escrito em João capítulo 19, versículo de número 14, a gente lê: que era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Versículo 15 de João 19. E Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Olha, César, diziam eles, ser o rei dos judeus, não é? É fato isso. Mas observamos, prezados irmãos amados, voltando aqui ao episódio da crucificação de Jesus, ou precisamente a Páscoa, a ocasião em que a crucificação acontece. Cristo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Ele é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Porque a Páscoa em si, ela era, você vendo aí em Êxodo capítulo de número 12, Êxodo capítulo 12, voltar aqui com vocês. Êxodo capítulo de número precisamente, deixa eu conferir aqui, a saída dos Egípcios, tal. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. A Páscoa era precisamente a comida do cordeiro assado com ervas amargosas. Capítulo 12 de Êxodo, versículo de número precisamente 5 em diante. Inclusive o cordeiro teria que ser o cabrito sem mácula, macho de 1 ano.
E nesta ocasião, o sangue, quando foi instituída a Páscoa, o sangue do animal, ele deveria ter sido, como foi, aspargido nas ombreiras e nas vegas das portas, nas casas em que ele fosse comido. Porque de madrugada o Senhor passaria com um anjo, e a casa que não estivesse com o sangue aspargido nas portas, primogênito da família morreria. Aí o Senhor orientou Moisés a dizer aos filhos de Israel que naquela noite deveriam comer a carne assada no fogo, Êxodo 12, verso 8, com pães asmos, com ervas amargosas, não comendo dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça e os pés com a fresura, sem dele nada deixar, mas o que ficasse até pela manhã fosse queimado. E quando a Páscoa foi instituída, eles deveriam estar com os lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão, e comer apressadamente. E aí diz aqui o versículo 11, esta é a Páscoa do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que Cristo é o Cordeiro Pascal, porque a Páscoa é a comida propriamente dita do Cordeiro, com pães asmos e a erva amarga. Pães asmos, pães sem fermento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na ocasião da Páscoa, Jesus institui a Santa Ceia. É onde eu quero pontuar aqui novamente para os amados que a Páscoa é uma comemoração restritamente judaica. Volto a dizer que nós, a igreja, então vamos definir igreja à luz da Bíblia. A etimologia da palavra é tirados para fora, de onde vem a palavra eclésia. É a definição etimológica, tirados para fora. É uma reunião especial. É exemplo de como se chama o livro de Eclesiastes, que é Salomão reunindo jovens, aconselhando-os a não trilhar o caminho que ele, Salomão, trilhou. Por isso que o nome do livro desta reunião é Eclesiastes. Aplicativamente falando, na prática, Efésios capítulo 5, versículo 24, diz que a igreja está sujeita a Cristo. Então, ser igreja é estar sujeito a Cristo. Se não houver sujeição a Cristo, não é igreja. Pode até ser evangélico, pode até ser crente, pode até ser religioso, pode até ser da denominação X, Y, Z, mas se não for igreja, se não estiver sujeito a Cristo, aliás, não é igreja. Pode até ter um estereótipo de religião, seja lá qual for, de crendice, mas se não houver sujeição a Cristo, não é igreja. E a igreja é um composto de pessoas de diversas raças, tribos, línguas e nacionalidades. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que não existe grego, bárbaro, citra, servo, escravo, livre. A igreja é um composto de seres humanos que procuram adequar suas vidas aos ensinamentos de Jesus. Vidas que, por sua vez, já o reconheceram como Senhor e Salvador da vida dela.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aí, a partir disso, né, nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós temos o compromisso de fazer a vontade de Jesus e adequar nossas vidas à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós nos tornamos igreja por estar nos esforçando, nos aplicando à vontade de Deus. E quando, amados, estamos nesse propósito, neste objetivo, neste alvo, neste caminho, há uma responsabilidade que parte do próprio Deus de nos livrar. Por isso que está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Parte do próprio Deus cuidar de nós. Por isso que o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, como comer, o calçar, o vestir, o beber, vos serão acrescentadas. Como também está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a gente observa só pela citação dessas palavras da Bíblia que a recompensa para o nosso momento vívido, a recompensa para a nossa vida sociável, em todos os sentidos e aspectos, há benefício espiritual em vida e há benefício espiritual, espiritualmente eterno. Como diz o poeta, vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente, exemplo da luz. Vale a pena ser crente em Jesus. Aleluia. Isso é ser igreja. Glória a Deus. E agora, como igreja, o que cabe a nós é a celebração da Santa Ceia. Porque já é uma abertura dada pelo Senhor Jesus, porque o véu do templo, glória a Deus, no capítulo que iremos abordar a seguir, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, aleluia. E o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo, já cai por terra então o sacerdócio. O sacerdócio que foi implantado pelo próprio Deus, mas especificamente ligado à aliança que havia feito com Israel, e que tanto sendo judeu, hebreu, israelita ou não, tinha que se adequar a este cerimonial, porque ele havia sido direcionado por Deus para o povo da aliança, para o povo do pacto, para o povo do concerto, que era o povo de Israel, a nação missionária. Por isso que Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Neste sentido, até porque ele também, Jesus, foi judeu, né? Mas quando ele disse que a salvação vem dos judeus, era porque a nação de Israel era quem deveria ser a nação missionária, como se tornará a nação missionária no período do milênio, que já explicamos, e você pode ouvir a explicação que está aí no Face, dos capítulos 24 e 25 de Mateus, partes
1 e 2 dos respectivos capítulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E graças à iniciativa também do nosso irmão, Guilherme Stone, da Stone Tech, né? Louvado seja Deus. Então, amados e queridos irmãos, a Santa Ceia, ela é agora a celebração da morte de Jesus, que é exemplo da Páscoa, que foi o momento que marcou a saída dos filhos de Israel do Egito. A morte de Jesus é o ápice da redenção, porque, volto a dizer, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E essa foi uma norma instituída pelo próprio Deus. Isso não é ideia do ser humano, não. Isso foi Deus mesmo quem estabeleceu essa lei, como estabeleceu tantas outras leis que existem no universo, como a lei da semeadura, a lei da gravidade, né? E tantas outras leis que funcionam de verdade no cosmo. Quem criou foi Deus, não foi fulano, beltrano, nem ciclano, não. Foi Deus. A exemplo da lei da expiação, foi Deus quem instituiu. E aí a morte de Jesus, ela é exatamente um dos momentos ápice do plano da redenção. Eu disse é um dos, porque você que me ouviu falar, por exemplo, desta primeira parte, ou da primeira parte do capítulo 26, esta é a segunda parte. Me ouve dizer que esse capítulo 26, ele começa a tratar do fim do ministério terreno de Jesus. E marca esses dois grandes momentos da redenção, que é a morte e a ressurreição de Cristo, bem como a sua ascensão aos céus. Não é? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé. Mas Cristo, aleluia, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que nada está perdido, por isso que há jeito, a solução para o teu problema. É por isso que a tua oração é ouvida, a tua oração é respondida, é por isso que Deus age na tua vida, porque, como eu disse, você já ouviu que o espírito humano que morreu, o ser humano que morreu, ou está no Hades, ou está no paraíso, ou está no lugar de tormento, ou está em lugar de descanso, mas Jesus ressuscitou, aleluia. E por ele estar vivo, ele continua fazendo as mesmas maravilhas que fez no passado. Ele tem poder para te libertar, para te curar, para te dar vitória. Aleluia. Jesus tem solução para a tua vida, porque ele está vivo. Glória a Deus. E agora a Santa Ceia, ela é aberta a todo que crê. A todo que crê. E quando a gente fala da Santa Ceia, a gente não pode deixar de citar o ensinamento de Jesus, de que ensinamento esse que está em João capítulo 6. Capítulo 6 de João, versículo de número 51, quando Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, e o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Louvado seja Deus. E no versículo 53 de João 6, quem não comer desta carne e não beber deste sangue não terá vida em si mesmo. Porém, quem comer e beber terá vida eterna, será ressuscitado no último dia. Quem comer e beber desta carne, beber deste sangue, permanecerá em Jesus e Jesus na pessoa.
e quem comer e beber viverá por ele, porque dele estará se alimentando. Agora isto, não que o pão e o vinho se transforme em carne, o pão e o vinho em sangue, não. No ensinamento que Paulo, inclusive, repassa para os coríntios, ele diz que recebeu do Senhor o que estava entregando o que havia recebido do Senhor, e que o Senhor disse: comei isso em memória de mim. Comei isso em memória de mim, comai e bebei, este é o meu corpo. Ou seja, comer o pão continuando com gosto de pão, mas pensando no processo da moinha que Jesus passou. Beber o vinho e continuar sentindo gosto de vinho, mas pensando no sangue derramado de Jesus, como o suco da uva é extraído, o vinho é extraído no lagar, né? Sendo pisado. Ser pisado, retratando a humilhação que Jesus sofreu. Retratando a humilhação que Jesus sofreu, porque a gente já viu, inclusive no capítulo de número 26, que Jesus, né? Louvado seja Deus, ele já começou a ser maltratado. Inclusive, colocaram uma venda nos olhos dele e davam um soco nele e diziam: profetiza quem foi que te deu este soco, diz aí quem foi que deu esse murro em tu, diz aí quem foi que te esbofeteou, profetiza quem é que te bateu. Isso, inclusive, já sendo cuspido no rosto. Veja que coisa, irmão. A pessoa que só fez o bem, como só continua fazendo o bem, e o que é que as pessoas dão a ele? Poucas são as pessoas que dão a vida a ele. Poucas são as pessoas que se dedicam a ele. Poucas são as pessoas que louvam a ele. E ele faz tudo por essas pessoas. Ele que só fez curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar, dar vista cego, curou coxo, paralítico, leproso, multiplicou pão e peixe para dar de comer às pessoas famintas, fez até com que um casamento durasse um pouquinho mais, quando transformou água em vinho. E agora o que é que recebe? É só cuspida, é murro. E a turma ainda coloca uma venda nos olhos dele. E aí quem foi que te esbofeteou? Profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? Aí você diz: mas rapaz, que pessoas ruins. Aí você diz: mas que pessoas más. Sim, aí eu pergunto: o que é que você tem feito a Jesus? Você que é evangélico, você que não é evangélico, o que é que você tem feito a Jesus? Porque se você não dedica a sua vida a ele, se você não procura fazer o que agrada a ele, se você não procura ser uma pessoa agradável a ele, se você não procura dar lugar para que ele, através da sua vida, além de lhe transformar, transforme outras vidas, se você não leva este evangelho a outras pessoas, se você não reflete a presença dele na sua vida, você não está longe dessas pessoas que cuspiram nele, que esbofeteavam ele. Você não está longe de Judas, que o beijou entregando-o nas mãos dos soldados, não. Você não está longe dessa turma, não. Você não está longe de Pedro, que o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Você não está longe disso, não. Você não está diferente dessas pessoas, não.
Jesus institui a Santa Ceia para que todas as pessoas possam agora usufruir da sua presença. Por isso, amados, que agora prestem atenção, todas as pessoas possam usufruir da sua presença, mas só pode comungar, ou seja, só pode participar da Santa Ceia quem realmente o confessa como Senhor e Salvador. Porque quando Jesus institui a Santa Ceia, ele faz isso com a presença dos discípulos. E ser discípulo implica em segui-lo para absorver os ensinamentos, que é um processo. Ninguém aprende tudo do dia para a noite. É um processo, ser discípulo de Jesus. Então é preciso tomar essa decisão de se tornar discípulo de Jesus. A expressão usada hoje entre os crentes é entregar a vida para Jesus. Em outras palavras, se converter ao Evangelho de Jesus. Em outras palavras, nascer de novo. Porque nascer de novo é uma decisão. Nascer de novo é o seguinte: o novo nascimento se dá depois de uma decisão que a gente toma. A gente resolve fazer a vontade do Senhor. E quando a gente resolve fazer essa vontade do Senhor, a gente procura agora conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e adequar nossas vidas ao ensinamento bíblico. A partir desse momento que a gente toma essa decisão, o Espírito Santo vem e habita em nosso espírito. O novo nascimento é um processo que só Deus é quem pode fazer, porque é a fusão do Espírito Santo com o nosso espírito. É a fusão da presença de Deus com o espírito humano. E para tentar ainda lhe ajudar a entender isso, eu sugiro que você leia João 14, 23. Jesus diz: quem me ama guarda minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. A partir disso aí você já passa a ser membro do corpo de Jesus, você já passa a ser igreja. E como igreja, você já tem o direito, o dever e a necessidade de comer do pão e beber do vinho pensando em Jesus. Aí eu volto a falar de princípio bíblico aqui. Que o princípio bíblico para poder cear é ser convertido ao Evangelho de Jesus. Não é ser membro de uma denominação X, Y ou qualquer outra denominação da letra alfabética. Como também, e obviamente para ser membro normalmente de uma denominação evangélica, as pessoas têm que ser batizadas nas águas, é outra coisa errada. Por exemplo, a pessoa pode ser membro onde eu congrego sem ser batizada nas águas. É resolver congregar lá. Porque o batismo nas águas, ele não é mais importante que a conversão. Ao contrário, ele convalida, ele atesta essa decisão que a pessoa tomou de morrer para o mundo e viver para Deus. Mas o que salva é a conversão, dentro dos modos que eu falei aqui, quando se resolve ter compromisso com a palavra de Deus, que faz acontecer o novo nascimento. É o nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos, que faz com que entremos no reino, que faz com que nos salvemos. A conversão ao Evangelho de Jesus. O batismo é importante, sim, porque o batismo, quando você se batiza nas águas, você está dizendo ao mundo, está dizendo aos anjos, está dizendo aos demônios, está dizendo à igreja, que são os crentes, e está dizendo ao próprio Deus, que está mais do que nunca resolvido ou resolvida a viver para Deus. Batismo nas águas é essa comunicação, é esse testemunho.
Glória ao nome de Jesus. As denominações evangélicas erram em só deixar participar da Santa Ceia quem for batizado em águas. As denominações evangélicas erram nisso aí. Os pastores devem, porque sabem, abolir essa norma, abolir essa regra em suas denominações. Se quiserem fazer jus à palavra de Deus, devem abolir essa norma, abolir essa regra. Agora, explicar às pessoas, no momento da Santa Ceia, que quem não for convertido, não pegue o pão, não pegue do vinho, porque pegando o pão e bebendo do vinho, sem ser convertido ao Evangelho de Jesus, atrairá maldição para suas vidas. Porque uma coisa é dizer que acredita, a outra é agir como quem acredita. E se convertendo é agir como quem acredita. É por isso que a Santa Ceia, em alguns lugares, ela é fechada para restringir a participação. Porque alguns pastores adotaram essa regra que a reforma protestante não alterou, e por falta de também paciência, eu acho, de explicar isso que eu estou explicando aqui, e que toda a Santa Ceia que eu ministro, eu explico. Eu explico. Porque de repente tem alguém nos visitando, se bem que eu conheço quem nos visita e quem não nos visita, em um culto qualquer da igreja, principalmente de Santa Ceia. Mas eu explico, quando eu percebo que tem visitantes, para que não incorra nesse erro se eu não sei se a pessoa é convertida ao Evangelho ou não. Depois de eu explicar, é com a pessoa e Deus. Intrigante é que tem pessoas não convertidas, o intrigante é que às vezes tem pessoas convertidas que mesmo depois eu dando essa explicação ainda ficam sem cear. Aí isso intriga, porque ficaram sem entender nada. Porque se o crente ele diz assim, eu não vou cear não. Se esse crente ele se nega a cear, meu irmão, minha irmã, ele está dizendo que, em outras palavras, se Jesus vir, ele não vai. E se morrer, ele não está salvo. Por que não cear? Porque Paulo diz até assim, antes de você participar, por exemplo, deste momento. Examine-se, pois, e assim coma. Examine-se, pois, a si mesmo e assim coma. O que Paulo está dizendo? Faça uma análise da sua vida. E quando você faz essa análise, você vai perceber que está cheio de pecado. Aí você, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Aí agora você come do pão e bebe do vinho, pensando em Jesus. Aí, além de ser perdoado pelo pedido de perdão, se alimentando de Jesus, você vai ter forças para não voltar a incorrer no mesmo erro. Vai ter forças para se libertar do pecado que talvez lhe escravizione. Vai poder se encher da presença de Jesus para o que não presta sair. Porque, amados, se nos enchermos da presença do Senhor, o que não presta sai. Procure se encher da presença de Jesus para o que não presta sair da tua vida. Aleluia. Procure se encher da presença de Jesus. Porque só é se enchendo da presença de Jesus que a gente conseguirá vencer a carne, resistir o mundo, e resistir Satanás, resistir o diabo e dizer não ao mundo. Só se enchendo da presença de Jesus é que sairá de nós o que não presta. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Procura se encher da presença de Jesus, meu irmão, minha irmã. Procura se encher desta presença gloriosa. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Espero ter entregue toda a observação que eu queria fazer doutrinária desta Santa Ceia e que a sua vida, aleluia, seja muito abençoada com isso, meu irmão, minha irmã. Amém? Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.